Então, peraí, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Beleza, tá gravando, ótimo. Bom, pessoal, então, dando continuidade aí na nossa disciplina, né? Então, o que que vem a ser polimorfismo, né? Então, bom, antes de a gente iniciar a aula, a gente tem que entender o seguinte, que existem métodos, né, que têm esse comportamento polimórfico. O que que é um comportamento polimórfico? Ele quer dizer que o mesmo método pode ser implementado mais de uma forma diferente. Como assim, né? Fica meio estranho, mas imagina, por exemplo, um polígono, né? Bom, a gente sabe que um polígono é uma figura geométrica, né? E de N lados, né? Então você tem quadrado, você tem um triângulo, que é um polígono, um losango, tudo é polígono, né? No final das contas. Só que a gente tem polígono de 8 lados, por exemplo, a gente tem o hexágono, que são 6 lados, enfim, você tem o triângulo, que são 3 lados, o quadrado, que são 4. A gente sabe disso. Mas a gente sabe também que na geometria analítica, cada polígono, a maneira que a gente calcula a área dele varia, né? Diferente a gente calcular a área para um quadrado, por exemplo, da gente calcular a área para um losango, né? São fórmulas diferentes, fórmulas matemáticas diferentes. Então, sempre quando eu vou dar uma aula de polimorfismo, né, para motivar o pessoal, eu gosto de dar esse exemplo, né, do cálculo da área, né, do polígono, porque a gente sabe que na matemática que cada polígono tem uma maneira diferente, uma fórmula matemática diferente para a gente fazer o cálculo da área, né? Então, enquanto lá no triângulo é o quê? Base vezes altura sobre 2. No quadrado é lado ao quadrado, né? Já que os lados do quadrado são iguais, então é lado vezes lado, ou lado ao quadrado, né? É, o losango, né, já é diagonal maior mais diagonal menor vezes a altura sobre 2, aquela fórmula lá. Então, são fórmulas matemáticas diferentes de calcular a área, né? Porque o polígono, no final das contas, se a gente for parar para pensar, o quadrado ele extends polígono, a classe retângulo extends polígono e triângulo também extends polígono, né? Só que na hora de você calcular a área, esse método ele é polimórfico. Então, vai depender da subclasse, a implementação dele. Se eu for implementar num retângulo, eu vou implementar como sendo base vezes altura, mas se eu for calcular a área de um triângulo, vai ser base vezes altura sobre 2. Então, é, é o que eu estava até falando na aula de laboratório da quinta passada. Existem métodos com esse comportamento polimórfico, ou seja, o prefixo poli vem de vários, e o morfismo, várias formas, né? Então é isso, várias implementações. No método podendo ter várias formas, várias implementações. Só um minutinho. Bom, então vamos lá. O que consiste essa verificação de tipos aí? Bom, quando a gente fala em polimorfismo, então, a gente tem basicamente duas coisas que a gente tem que observar: a verificação de tipos e o tipo compatível. Então, o que é fazer uma verificação de tipos? É o que ele está mostrando na definição, é uma atividade que você garante que os operandos utilizados eles têm que ter tipos compatíveis, né? E o que é o tipo ser compatível? Um tipo é compatível cujos valores são adequados para a realização da operação designada pelo operador. Tá, vamos entender isso melhor. Quando a gente pega, por exemplo, uma linguagem de programação fracamente tipada,
né? Quando, por exemplo, uma linguagem francamente tipada é a linguagem C, né? Ela o- é diferentemente do Java, por exemplo, que é uma linguagem fortemente tipada, né? Então, por exemplo, na linguagem Java, você tem todos os atributos das variáveis, né? Eles são fortemente tipados. Agora, por exemplo, numa linguagem igual C ou JavaScript, que são fracamente tipadas, é, você não precisa, somente parte dos erros de tipo são verificados. Tá, o que eu quero dizer com isso? Que por exemplo, quando você pega uma classe, dentro da classe você tem atributos e métodos, né, que são as operações da classe. Esses atributos, eles possuem um tipo. Então, por exemplo, pode ser string, pode ser float, pode ser double. Isso é o tipo do atributo. Quando você declara, a classe pessoa tem um atributo idade que o tipo é integer. Ou a classe pessoa tem um atributo nome cujo tipo é string. Ou se não, eu falo que a classe pessoa tem um atributo peso, que é o peso da pessoa, que é em double, né? Porque você tem um ponto flutuante ali, né? Para separar os quilos da quantidade de gramas. Pois então, existem linguagens que são fortemente tipadas, igual o Java. Toda vez que você declara uma variável, você fala qual que é o tipo dela. Agora, por exemplo, numa linguagem igual o JavaScript, por exemplo, então você não fala se ela é string, se ela é int. Então, existem linguagens ela faz muito essa questão de verificação de tipos, igual o Java. Já em linguagens como JavaScript, isso pouco importa, né? O próprio Python também. Então, elas são linguagens fracamente tipadas e somente parte dos erros de tipo são verificados, ou seja, não é uma verificação tão forte igual é feito no Java, onde é feita uma verificação ampla de tipos. Bom, tá, e aonde que o polimorfismo entra nisso? Bom, primeiro a definição de polimorfismo clássica é que ela é uma característica que você possibilita criar código capaz de operar sobre valores distintos. Ou seja, você pode, naquele exemplo que eu dei do polígono, você poderia ter um array list de figuras geométricas, ou seja, onde a figura geométrica seria a superclasse, e as subclasses seriam triângulo, quadrado, retângulo, né? Então, são subclasses de polígono. E aí você poderia, em cada uma dessas subclasses, ter uma implementação diferente do cálculo da área e do cálculo do perímetro, né? Lembrando que o perímetro é o quê? É a soma de todos os lados do polígono, né? Então, se você pega um, um quadrado, seria fazer 4 vezes o lado, né? Porque já que os lados são iguais. Num triângulo equilátero, onde os 3 lados são iguais, seria 3 vezes o lado, o cálculo do perímetro, né? O cálculo tanto da área quanto do perímetro são métodos, poderiam ser métodos abstratos dentro da superclasse polígono, de modo que cada polígono específico, cada tipo particular de polígono teria que reimplementar os métodos calcula a área e calcula o perímetro. Bom, uma propriedade do polimorfismo é a propriedade de coerção. A operação de coerção nada mais é do que fazer uma conversão implícita sobre os tipos. Então, a ideia é o próprio compilador, ele, no momento ali quando ele vai compilar o código, ele vai verificar se aquele operando, né, qual que vai ser o tipo daquele operando e se é possível fazer a conversão daquele tipo. Isso em momento de compilação. Então, por exemplo, se você pega na linguagem C,
É possível fazer essa coerção, né? Onde, por exemplo, na linguagem C, um valor char pode ser convertido para um inteiro, para um tipo int, né? Porque a linguagem C ela é fracamente tipada, diferente do Java, que é fortemente tipado. Então, na linguagem C é possível fazer coerção, essa conversão implícita de tipos, onde você não precisa colocar nenhum cast, né? Fazer nenhum casting, né? Que é uma propriedade que você converte um tipo para outro tipo. Então, por exemplo, aqui ele declarou um inteiro e um char, né? E ele, inclusive, atribuiu a letra K dentro da variável que é um char, que é C. E depois fez uma outra atribuição, ou seja, basicamente, o que ele fez? Ele igualou um inteiro a um char. Então, a linguagem C, no momento de compilação, vai fazer uma coerção, que é o quê? Converter implicitamente o char para int. Aonde que ele vai fazer essa coerção? Na terceira linha, quando você simplesmente iguala A igual a C. Então, você está dizendo que o A, que é um inteiro, vai receber o valor de C, que é char. Então, tem uma conversão implícita de tipos aí, ou seja, apesar de ser tipos diferentes, o compilador vai entender que você quer converter um char para um int, para um valor int. Bom, então, você tem aí, dentro do polimorfismo, uma propriedade também que é chamada de sobrecarga, ou também overloading. O que é isso? É que na linguagem Java, ela é uma linguagem que a gente chama, que permite fazer sobrecarga, né, de operadores e de métodos também. Tá, mas como assim, Eduardo? Imagina o operador mais, tá? Esse operador mais aqui que a gente conhece aí da operação de adição, né? Então, quando a gente precisa fazer uma adição de valores, a gente usa o operador mais. Mas na linguagem Java, pessoal, o operador mais, ele é um operador sobrecarregado. Tá, o que quer dizer sobrecarregado? É que esse mesmo operador, dependendo do contexto de código que ele for usado, ele pode assumir mais de uma função. Em outras palavras, eu estou dizendo que nem sempre que o operador mais for usado, ele irá indicar uma adição. Eu posso usar o operador mais, já que ele é um operador sobrecarregado na linguagem Java, ele pode designar uma outra função. E aí eu posso usar o operador mais para ser uma concatenação de strings, ou seja, eu fazer uma junção de duas strings, né? Então, concatenar strings é você juntar strings. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, ele deu um exemplo onde ele declarou um trecho pequeno de código, tá vendo? 3 linhas aqui, onde ele declarou duas variáveis inteiras, A e B, e atribuiu valores a essas variáveis. Então, ele fez jogou o valor 10 dentro da variável A, e depois ele fez uma operação de adição, ou seja, pegou o valor de A e adicionou 20 e fez uma atribuição a B, ou seja, B vai ser o valor de A mais 20, ou seja, 10 mais 20, então B vai valer 30. Bom, beleza, mas na linha 2, então, o operador mais foi utilizado para fazer uma operação de adição. Trivial, uma operação que a gente costuma fazer o tempo todo. Só que olha lá na linha 3. Tá vendo que nesse trecho de código ele usa novamente o mais, só que com uma outra função. Aqui na terceira linha de código, nesse system out println, o mais não serve para fazer adição, ele serve para fazer concatenação de strings. Então, ele vai concatenar a string resultado com a string ou seja, ele vai, na verdade, converter primeiro também o valor inteiro para uma string, ou seja, B está valendo 30. Então, ele vai converter o inteiro 30 para a string 30 e vai depois juntar duas strings, fazer a concatenação de strings. Então, ele vai imprimir resultado igual a 30.
Então, ou seja, o mais é um operador sobrecarregado. Ele pode ser usado tanto para adição quanto para concatenação de strings. Então, ele é um. A sintaxe é a mesma, concorda? É mais, você escreve mais. Mas, assim, falei mais duas vezes, não, mas eu estou falando assim, o operador mais, ele está sendo utilizado para duas funções diferentes nesse mesmo trecho de código. É isso que eu quero dizer. Ele é sobrecarregado. Né? Quando a gente fala assim, nossa, essa pessoa está sobrecarregada, o que a gente quer dizer? Né? Para entender melhor esse conceito. Olha, a pessoa está, se ela está sobrecarregada, é porque ela está fazendo muita coisa, está fazendo mais de uma coisa, né? Ao mesmo tempo, tá? Então, às vezes, além de estudar para a prova, ela está vendo, imprimindo algum trabalho, ela está tendo que ter um compromisso no médico, ou seja, ela está sobrecarregada. Então, ela está fazendo muitas coisas, tendo que fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? Imagino que vocês aí podem até estar um pouco sobrecarregados aí, né? Com esse tanto de matéria do Cefet aí. Então, o mais serve para isso. Quando a gente fala que ele é um operador sobrecarregado, quer dizer que ele assume mais de uma função, né? Então, ele pode ser utilizado em um determinado contexto para adição e outro para concatenação de strings. Bom, existe uma propriedade também, que é a propriedade de inclusão. E quando a gente faz inclusão, a inclusão nada mais é do que o polimorfismo, que ele é um polimorfismo que acontece por causa que tem herança entre classes. Então, assim, na maior parte das vezes, quando a gente tem ali você pega aqui algumas classes ali e vê e analisa elas, e se você detecta que ali tem um polimorfismo, normalmente, 90% dos casos, o polimorfismo é por causa que existe uma relação de herança entre as classes, tá? Então, por exemplo, quando você pega aquele exemplo da figura geométrica e os tipos de figura geométrica, quadrado, losango, retângulo, triângulo, isso existe uma relação de herança direta entre as classes, né? Então, isso é chamado polimorfismo de inclusão, que diz o seguinte: se você tem um subtipo S de um tipo T, ele será formado pelo conjunto dos valores de T. Então, todo valor de S também vai ser um valor de T. Isso é quando você tem um polimorfismo de inclusão. Ou seja, se eu tenho uma figura e essa figura, esse polígono, ele herda da classe polígono, então ele vai herdar o quê? Todos os métodos e os atributos da superclasse polígono. Então ele vai herdar o método calcular área, o método calcular perímetro, porque isso é um polimorfismo decorrente de herança, é um polimorfismo de inclusão. Ah, mas então quer dizer que é possível ter polimorfismo em Java sem ter herança? Sim, também é possível, tá, pessoal? Mas em 90% dos casos, o polimorfismo acontece quando a gente tem uma relação de herança. Bom, vamos pegar um exemplo, porque até então a gente foi muito teórico aqui, né? E foi explicando os conceitos de polimorfismo, mas de forma muito teórica. Vou pegar um exemplo para a gente entender isso de forma mais prática. Então, considerem, por exemplo, duas classes, tá? A e B. Lá. E você depois cria também uma outra classe, que é a classe teste e herança, para exemplificar uma situação onde existe polimorfismo. Então, vamos lá. Primeiramente, ele declarou a classe A. Veja que ele declarou três atributos, x, y e z, sendo que
o Z é privado, ou seja, ele só é acessado dentro da própria classe. E o X e Y, eles são protegidos. Lembra que um atributo protegido, ele pode ser acessado dentro da classe e também acessado nas subclasses de A. Ou seja, as classes que herdam de A podem modificar X e Y, né? Porque eles são protegidos, atributos protegidos são visíveis nas subclasses de A, né, nesse caso. E aqui, no caso, ele criou um construtor. Que é o construtor de A, recebendo esses três parâmetros inteiros e aqui fazendo as devidas atribuições, né? Ele não usou o this aqui, porque não existe ambiguidade, né? Ele está fazendo x igual a y igual a b e z igual a c. Os nomes dos parâmetros do método construtor são diferentes dos atributos da classe, né? Aqui é x e aqui é a, por exemplo. Não é x e x aqui, senão eu teria que usar o this para resolver a ambiguidade. E aí ele fez os gets e sets, ou seja, que seria obter x, obter y e obter z, que seria um get x, get y e get z, né? Aí vocês poderiam me perguntar, Eduardo, mas você falou sobre sobrecarga e apenas operadores podem ser sobrecarregados na linguagem Java? Não, né? A linguagem Java permite também que você. Um dia eu não falei para vocês que você pode ter dentro de uma classe Java mais de um método construtor? Então eu poderia ter dois, três, quatro métodos construtores, desde que cada método construtor tenha sua própria assinatura. Então, o método construtor, ele é um método sobrecarregado. Quando você tem dois métodos que têm o mesmo nome, só que têm assinaturas diferentes, a gente chama de método sobrecarregado. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simplesinho aqui para vocês entenderem, mas de métodos sobrecarregados. Imagina que você tem aqui, eu vou criar uma classe bem chamada de teste, só para exemplificar o que seria um método sobrecarregado. Então, olha, eu tenho lá minha classe teste. Poderia ter, olha, vamos pôr aqui atributos tudo privado mesmo. X, ou senão vamos pôr impostos, tá? Só que vai ser double. Então vai ser IPTU e PVA, por exemplo. Deixa eu ver se eu coloco um outro aqui. PIS, por exemplo. Eu poderia ter um método, ó, construtor padrão, beleza, não recebe nenhum parâmetro. Eu poderia ter um outro método construtor que recebesse só os dois primeiros impostos, por exemplo, só IPTU e o IPVA, por exemplo. E aí ele fazia alguma coisa assim, dis.IPTU recebe IPTU, dis.IPVA recebe o valor de IPVA. Mas eu poderia ter um outro método aqui, pessoal, que recebesse, ó, todos os três impostos. Então, eu teria o IPTU, o IPVA e o PIS. Então, aí ele faria todos esses dis aqui, né, para resolver as ambiguidades. E aí ele faria dis.pis recebendo PIS. Esse método teste é um método construtor, não é? Quantos construtores eu tenho nessa classe? 3. Só que cada construtor, apesar de ter o mesmo nome, eles possuem parâmetros diferentes. Então, por exemplo, esse aqui não tem nenhum parâmetro. Esse outro construtor tem 2 parâmetros, double. E já esse construtor, a assinatura dele é double, double, double. Então, quando a gente fala qual que é o nome desse método? Teste. Quais são as assinaturas dele? As assinaturas são, ó, é só essa parte de cima, ó. Então, se você fosse copiar aqui, vou colocar as assinaturas aqui como comentário, ó.
Então, essa seria a assinatura 1, né, do primeiro método, a assinatura do segundo método e a assinatura do terceiro método. Qual que é a assinatura do segundo método? Seria isso, só essa parte aqui de cima, ó. Isso é a assinatura. Então, esse método construtor, a gente pode dizer, né, que todos eles são métodos sobrecarregados, ou seja, eles têm o mesmo nome, só que eles têm assinaturas diferentes. Ah, então quer dizer, Eduardo, que eu poderia ter um método, por exemplo, public, double, soma, e recebesse, por exemplo, x, y, sei lá, u e v, fizesse return x mais u mais v, e eu poderia ter um outro soma, por exemplo, sobrecarregado aqui, onde ele só teria double x e double, por exemplo, u, retornando para mim x mais u. Sim, aí eu digo que esse método soma, apesar de não ser o método construtor, porque o método construtor dessa classe é teste, mas que o método soma, ele, ele é sobrecarregado, ou seja, ele tem mais de uma implementação, concorda? Ele é um método polimórfico. Aqui existe polimorfismo também, tá? Quando a gente... e veja que aqui não é um contexto de herança. A gente não tem nada falando que alguém extends teste, né? A gente não existe herança aqui, porém, existe polimorfismo. Por quê? Porque o mesmo método está sendo implementado de formas diferentes. Então, quando você tem métodos sobrecarregados, mesmo que você não está usando herança, pessoal, isso aqui é polimorfismo também, porque você tem o mesmo método, ou seja, um método com o mesmo nome, é claro que há assinaturas diferentes, mas com o mesmo nome. O nome do método é soma, só que com implementações diferentes. Esse return aqui é diferente desse return aqui. Então, esse método soma, ele é sobrecarregado e, além disso, ele é um método o quê? Polimórfico. Ele tem várias implementações. É diferente, essa implementação de retornar x mais u mais v é diferente de retornar simplesmente x mais u. Então, são comandos diferentes, são implementações diferentes. Então, a gente diz que aqui o método soma, ele é um método sobrecarregado, e ele também é um método polimórfico. Bom, então beleza. Aqui no caso ele tem o 7x, o 7y e o 7z, que seria basicamente modificar os atributos de x, y e z. Tem um aluno que não sei se conseguiu entrar depois na aula, o Bernardo. Deixa eu ver aqui se tem como eu mexer aqui. Bernardo Parago, deixa eu tentar aqui. Eu tentei solicitar aqui para ingressar, tomara que dê certo. Bom, beleza. Vamos continuar. Então, você tem lá o 7x, o 7y e o 7z. O que o 7x faz? Ele altera o valor armazenado dentro de x. Né? Então, ele vai mudar o valor que está armazenado dentro de x, o 7y muda, só que o y e o 7z seria o alterar z, tá? Ele chamou de alterar aqui, mas lembra que é os métodos sets, tá bom? Os sets e os gets. O obter sendo get e os alterar sendo sets. Então, imprimir os valores é um método que simplesmente imprime o conteúdo de x, de y e de z. Bom, agora ele está usando aqui, ele está exemplificando um polimorfismo
de herança, ou seja, um polimorfismo de inclusão, onde você tem uma subclasse B que herda de A. Então, essa subclasse B, ela recebe 4 atributos e quando eles faz esse super aqui, para que serve mesmo? Para chamar o método construtor da superclasse. Quem que é o método construtor da superclasse? É esse método de A aqui, que tem 3 parâmetros inteiros. Então, quando você faz um new B, ou seja, quando você cria um objeto do tipo B, dentro do método construtor de B, ele chama o método construtor de A, passando as 3 variáveis aqui, as 3 primeiras variáveis, A, B e C. E aí, dentro, ele vai chamar esse método aqui, o construtor da superclasse, e aqui dentro, tá vendo? É feita as atribuições. Ele vai jogar os valores dentro de x, de y e de z. E aqui, ele simplesmente, como ele dentro de B você tem uma variável de instância K, ele pega o valor de D e joga dentro de K, ou seja, faz uma atribuição. Aí alguém poderia perguntar, Eduardo, por que esse imprime valores aqui dentro da classe B está como esse @override, né? Acho que é a pergunta que muita gente está se perguntando aí. É porque, pessoal, o Java existe uma característica da linguagem que é chamada de annotation, tá? Ou seja, o Java permite você fazer anotações no código. Pois vale até a pena vocês pesquisar um pouco sobre annotations e entender um pouco melhor. Mas, basicamente, quando essa annotation, @override, ela está dizendo que esse método imprime valores, ele será redefinido na classe B. Ou seja, ele existe na classe A, só que ele vai ser redefinido na classe B. Olha lá a classe A. A classe A, olha, tem um método imprime valores, que imprime o valor de x, de y e de z. E veja que ele é um método void, ou seja, ele não retorna nada. Só que na classe B também tem um imprime valores. Só que a implementação do imprime valores em B é diferente da implementação do imprime valores em A. Então, por isso que em B você fez uma annotation @override para dizer que você está redefinindo o comportamento do imprime valores dentro da classe B e dizendo que esse imprime valores na classe B vai imprimir x, y, k e, enfim, outras coisas. Tem mais print lines. Então, nesse caso, imprime valores, ele é polimórfico também, porque tem mais de uma implementação para ele. Uma em A e outra em B. Então, beleza. Aí, aqui ele criou uma classe lá que ele chamou teste herança, que está dentro de um método main, né? E aí, o que ele fez? Ele criou primeiro um objeto B, que tem, e passando os 4 valores inteiros como parâmetro de B, né? Que são esses daqui. Então, ele chamou esse método construtor de B, passando os valores por vírgula, tá vendo? Os valores inteiros. Então, ele criou um objeto B, do tipo B. E na linha abaixo, criou um objeto do tipo A. Só que agora chamando os construtores de A. O construtor de A, ou seja, esse construtor aqui que recebe apenas 3 parâmetros inteiros. Então, aqui ele vai testar o polimorfismo. Primeiro, ele vai chamar o objeto 2, depois o objeto 1. O que esse teste vai nos mostrar? Que em tempo de execução, né? Aí, assim, muita gente pode falar, Eduardo, mas primeiro que você passou o objeto 2 como parâmetro e depois o objeto 1 como parâmetro do método teste polimorfismo, que está numa outra classe, que é a classe teste herança, né? Sim, que é a classe principal do seu programa, que tem o método main. Ok. Mas por que você colocou como parâmetro do método teste polimorfismo um objeto do tipo A? É aí que entra a mágica que o Java tem, pessoal. Quem que é a superclasse aqui? É A ou B? É A, não é? B herda de A, né? B extends A.
Então, a superclasse, nesse caso, é a A, né? Bom, quando você tem polimorfismo, o que acontece? O B não herda de A, então você pode. Então, se B herda de A, você está dizendo que B é, é um A, é do tipo A também, tá vendo? B herda de A. Então, B também é A, só que com outras coisas. Ele herda tudo de A. O B é um A disfarçado, ou seja, ele tem o que o A tem, mais outras coisas, mais o Kzinho ali. Então, por isso que você pode tranquilamente colocar como parâmetro do método um objeto da superclasse. Aí você fala, então quer dizer que quando ele chamar um imprime valores, ele vai saber, em tempo de execução, qual é o imprime valores que ele tem que chamar, Eduardo? Sim. Isso é chamado de ligação dinâmica, que é o que eu já comecei a falar para vocês na aula passada. Ou seja, quando você compilar esse código e colocar para rodar, o Java ele faz uma coisa chamada de ligação dinâmica. A ligação dinâmica é em tempo de execução, ou seja, no momento que o seu programa está rodando, ele vai saber qual é o método de imprime valores que ele tem que chamar. Se é o imprime valores de B ou se é o imprime valores de A. Se o objeto for do tipo B, eu vou chamar qual método? Esse imprime valores de B, né? Se o objeto for do tipo A, eu vou chamar o outro imprime valores, que é esse que só tem 3 print line. Então, olha, esse tem aqui 1, 2, 3, 4, 5 print line. Esse daqui tem 3 print line. São métodos diferentes. O imprimir valores é um método que polimórfico, tem várias implementações. No momento de execução, veja que é no momento de execução do programa Java que ocorre a ligação dinâmica. Ou seja, quando você coloca o programa para rodar, não é em tempo de compilação, é em tempo de execução do programa. Em tempo de execução, o Java consegue saber qual é o método de imprimir valores que ele tem que chamar. Então, por exemplo, como você passou o objeto 2, que é do tipo A, primeiro, ele vai chamar o imprime valores de A. Agora, o objeto 1 é do tipo B, então ele vai chamar o imprime valores de B, que é esse daqui, que tem esses 5 print lines, entendeu? Então, ele é muito interessante isso, porque mas Eduardo, não entendi muito o que você quis dizer. Imagina o seguinte, pessoal, para vocês entenderem de uma outra maneira. Imagina que você tem um array list de figura, aliás, de polígono, tá? Um array list de polígono. Polígono é a sua superclasse, não é? Que tem 2 métodos abstratos, calcular área e calcular perímetro. Se eles são métodos abstratos, quer dizer que a subclasse de polígono vai implementar esses métodos abstratos à sua própria maneira, ou seja, é diferente eu calcular um perímetro de um triângulo do que eu calcular um perímetro para um quadrado, né? Um é 3 vezes do lado, se for um triângulo equilátero, né? Os lados iguais, o outro é 4 vezes do lado, né? Se você, desse array list de polígono, você coloca um quadrado ali dentro, um triângulo, um losango, ou seja, vários objetos, se você chamar o método calcular área, o Java vai saber, através do recurso de ligação dinâmica, em tempo de execução, qual é o calcular área que ele tem que chamar. Se é o calcular área do retângulo ou do triângulo. Para isso, ele vai ter que saber esse objeto, ele é de qual tipo. Então, ele tem toda essa inteligência de olhar qual que é o tipo do objeto, baseado no tipo do objeto, ele sabe qual método que ele tem que chamar, qual que é o calcular área que ele tem que chamar. Se o objeto for do tipo triângulo, ele vai chamar o método calcular área do triângulo. Mas se o objeto, quando foi criado, quando você fez um new no objeto, ele foi um losango, por exemplo, aí ele vai chamar o calcular área do losango, que é o outro método.
Bom, depois vocês podem até simular esse programinha aqui, tá? Que com mais calma, os slides estão no site, depois vocês podem rodar esse programinha. Bom, por enquanto, alguém tem alguma dúvida? Essa aulinha, até que ela não é, assim, dá para, quando você pega exemplos práticos, ela fica mais simples de entender, né? Quando você pega lá, por exemplo, existe um operador no Java, pessoal, que é chamado de instance of. Para que serve o instance of? Ele vai verificar se um dado objeto é de uma determinada classe ou não. Ou seja, esse objeto aqui é instância dessa classe aqui. Então, a sintaxe dessa expressão é objeto instance of classe. Então, imagina que você quer saber assim, esse objeto, ou seja, esse objeto é instância de quadrado, ou ele é instância de triângulo, ou ele é instância de losango. Você entendeu? Porque quando você coloca, por exemplo, dentro de um array list de polígono, fica tudo misturado, quadrado, com triângulo, com losango, não fica? E isso é até um recurso poderoso da linguagem Java, você colocar, declarar uma array list e usar uma superclasse ali. Por quê? Porque permite você misturar as coisas, você não vai criar uma array list só de triângulo ou só de quadrado, porque fica muito limitado. Se eu crio uma array list só de quadrado, eu só consigo colocar objetos do tipo quadrado ali. Se eu fazer uma array list de triângulo equilátero, eu só consigo colocar objetos do tipo triângulo equilátero. Mas se eu faço uma array list de polígono, sendo que quadrado e triângulo herdam de polígono, eu posso misturar as figuras geométricas ali dentro do meu array list. Ou seja, eu posso ter quadrado, triângulo, losango. E aí, beleza, mas aí depois como que eu faço para, se está tudo misturado, saber assim, esse objeto, a instância de quadrado, ele é um triângulo, ele é um losango, ele é um quadrado, o que que ele é? Você pode usar o instance of, que o instance of vai descobrir a instância daquele objeto, né? Bom, o Java também existe uma característica mesmo da linguagem, que já tem um tempo que já existe, né? É chamada de reflection, né? Depois, vou até colocar aqui, deixa eu ver se eu tem algum. A gente pode até pesquisar algum tutorial para depois vocês estudarem, ó. Você tem a API de reflection do Java, tá? Depois você dá uma olhadinha aí no artigo aí que eu coloquei do DevMedia, tá? O DevMedia é um site que tem bastante coisa, conteúdo de qualidade, assim, tutoriais dentro da linguagem Java. Então, é um lugar bom para vocês pesquisarem coisas lá, né? Então, o Java, existe uma biblioteca do Java que permite fazer uma coisa chamada de reflection, que eles chamam. O que é a reflection? É quando você quer obter informações do próprio objeto. Ou seja, esse objeto, quais são os atributos dele, quais são os campos privados dele, quais são os métodos públicos, quais são os nomes dos métodos de uma determinada classe. Então, tá vendo? Quando você quer saber informações dos seus programas Java, como assim? Ficou confuso, Eduardo. Reflexão é como se fosse o quê? O conceito de espelho, né? Quando você entra lá, você coloca um espelho na sua frente, você tem a reflexão, vai refletir a sua imagem, não é isso? Então, da mesma forma, a gente pode tirar tipo um raio-x das nossas classes Java. Então, a gente pode querer saber, por exemplo, dentro de uma determinada classe, quais são o nome dos métodos públicos dela, de todos os métodos públicos daquela classe. Então, como que eu programo isso? Eu tendo o objeto, saber quais são os métodos públicos
da classe a qual o objeto se refere, ou saber todos os atributos daquele objeto e tal. Você usa reflexão. Depois vocês podem estudar um pouquinho sobre isso. Para alguns casos pode ser interessante entender, né, sobre reflexão. Reflection, né, esse recurso reflection do Java. Bom, esperar que enquanto eu bebo minha água aqui, vai dando uma lida aí nesse recurso, esse outro aí, o Downcast. Bom, o Java, ele tem uma forma de você converter explicitamente um objeto para um outro tipo. Ou seja, por exemplo, para uma de suas superclasses. Isso é chamado de downcast. Como assim, Eduardo? Imagina que você tem duas classes, pessoa e funcionário. Quem que é a superclasse? Pessoa. Né? A pessoa é uma coisa mais genérica. Ele está mais no alto da sua herança, da sua árvore de herança. Funcionário é uma pessoa, né? Então, funcionário extende pessoa. Como que eu faço? Já que existe uma relação de herança entre funcionário e pessoa, onde funcionário é subclasse e pessoa é superclasse, se eu tiver um objeto do tipo funcionário, eu posso converter esse objeto para pessoa, que é a superclasse? Pode. Porque, em última instância, o funcionário ele é uma pessoa. Então, você pode fazer um downcast. O downcast é um recurso da linguagem Java, onde você coloca a superclasse aqui entre parênteses. E aí você vai converter um objeto do tipo funcionário para a sua superclasse pessoa. Ah, mas sempre dá certo esses downcast? Não, pessoal, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de fazer esses downcast, porque a gente tem que ver se existe ali uma relação de herança entre as classes. Não é simplesmente, nem todo casting que a gente faz dá certo. Então, quando dá errado o cast, a gente é lançada uma exceção de class cast exception, indicando para você que aqui assim não é permitido fazer esse cast, ou seja, esse cast seria isso que está entre parênteses aqui, você colocar superclasse aqui entre parênteses. Mas por que de vez em quando não dá certo? Porque às vezes você, por exemplo, imagina que você tem funcionário, vamos supor que você fosse fazer um cast para gerente. Isso não ia funcionar. Por quê? Porque gerente e funcionário, eles estão no mesmo nível de hierarquia, né? Então você não pode fazer um cast de funcionário para gerente. Mas você pode fazer um cast de gerente para pessoa, ou de funcionário para pessoa. Se você faz o cast errado, você tem uma exceção que é lançada no IDE, que é chamada de Class Cast Exception, indicando que você fez o casting, o downcast errado e que você deve resolver esse problema. Aqui tem um outro exemplo, só que agora com as classes pessoa, funcionário e cliente. E ele mostra como que você pode criar um array list para armazenar todas essas informações. Então, ele criou uma classe abstrata, pessoa, olha a palavrinha abstract, né? Com as informações da pessoa, nome e idade apenas. E ele criou uma outra classe cliente, que é subclasse de pessoa. E ele criou também uma classe funcionário, que é subclasse de pessoa. Só que o funcionário tem aqui o salário dele, e o cliente não tem um atributo salário. Então, essa é a diferença. Ambos são pessoas, mas o cliente não tem salário e o funcionário tem. Então, isso já existe uma diferença entre funcionário e cliente, tá bom? Bom, por isso que tem essas classes separadas. Mas, em última instância, tanto o funcionário quanto o cliente, eles extendem pessoa, tá vendo? Cliente extende pessoa, funcionário extende pessoa. Ou seja, em última instância, funcionário
e cliente são subclasses de pessoa, né? Se você tivesse um array list de pessoa, você pode misturar ali objetos do tipo cliente com objetos do tipo funcionário, que é o que ele faz no exercício. Ó. Ele cria uma outra classe aplicação e dentro desse método main, ele cria um array list genérico, vamos dizer assim, colocando a superclasse pessoa como atributo, como parâmetro desse array list, né? Vale a pena fazer isso? Vai. Por exemplo, você pode ter um array list de animal. E ali dentro do array list você coloca tudo quanto é animal. Cachorro, passarinho, gato, todo mundo que herdar de animal, você pode colocar num array list de animal, por exemplo. Aqui no caso, ele colocou como parâmetro do array list a superclasse pessoa. Tá, e isso quer dizer o quê? Que ele pode, quando adicionar objetos nesse array list, ele pode adicionar tanto funcionário quanto cliente. Ó. Então, ele criou um objeto do tipo funcionário, com os dados, o salário do funcionário, e um outro objeto do tipo cliente. E deu o ADD no array list e colocou, misturou funcionário e cliente ali. Olha que recurso assim poderoso, né, da linguagem Java. Você faz uma coisa de forma que fica genérico o seu array list, né? Seu array list pode misturar, pode pôr funcionário, pode pôr cliente ali dentro. Eu não preciso criar array lists separados, um array list só para funcionário, um array list só de cliente. Então é isso que assim, é uma coisa legal que a linguagem Java permite fazer também. Mas e se depois eu quiser imprimir? Eu tenho uma release, Eduardo, mas ele está tudo misturado, funcionário e cliente. O funcionário tem salário, o cliente não. Se eu precisar percorrer depois esse array list e eu quiser imprimir o salário dos funcionários e o nome dos clientes, como que eu faço? Você precisaria criar um iterator, né? Uma das formas, né? Você pode criar um iterator em cima do seu array list, igual ele criou aqui em cima do array list de pessoas, e aí ele faz um while. Enquanto tem elementos dentro do array list, ele dá um next. E o que ele fez aqui? Ele fez um downcast, tá vendo, pessoal? Ele fez entre esse abre e fecha parênteses, ele colocou pessoa. Porque vocês concordam comigo que tanto cliente quanto funcionário, em última instância, se a gente pegar quem que está na raiz da árvore de herança? A pessoa. E no segundo nível? Cliente e funcionário. Mas na raiz da árvore de herança tem pessoa. Então você pode converter todo mundo para pessoa. E aí, se você quiser saber se esse objeto é instância de cliente, se ele for instância de cliente, você faz um downcast para cliente. Se não, você faz um downcast para funcionário. Porque se o objeto não for cliente, aqui nem precisaria testar. Ele tentou, ele pegou o objeto. É um cliente? Se sim, ele faz um downcast para cliente. Se não, não tem escapatória, né? Se ele não é cliente, é porque ele é funcionário. Porque o seu array list de duas uma, ou tem cliente ou tem funcionário. Então, se ele faz nesse if perguntando se o objeto P é instância de cliente, da classe cliente, por que ele fez essa pergunta? Para ele certificar que ele pode fazer um downcast aqui para cliente. Porque senão, imagina que esse objeto P fosse funcionário. Se você tenta converter um funcionário para cliente, vai dar class cast exception. Então, primeiro ele faz o if para certificar que aquela instância é uma instância de cliente, e aí sim fazer um downcast para cliente. Se não for cliente, é porque não tem escapatória. O objeto é um funcionário e aí você faz um downcast para funcionário. E evita de dar o quê? A famosa class cast exception. Bom, pessoal, então por hoje é só, né? Depois vocês podem até estudar um pouquinho sobre reflexão no Java, né? Que é interessante, sabe?
entender que é possível eu ter informações das minhas próprias classes, né? Saber, por exemplo, quais são os métodos públicos dela, o nome de todos os métodos de uma classe, o nome de todos os atributos de uma classe. Então, é como se você criasse um programa que olhasse para o seu próprio programa, né? Isso é reflexão. É criar um programa que olha. Para você criar um programa, você criou classes. Tá? E o que tem dentro dessas classes? Métodos. E quais são os nomes desses métodos? Então, é tipo um programa para extrair metadados de outro programa. Mas basicamente isso. Bom, pessoal, por hoje é só, né? Então, vou finalizar aqui a aula.